Boa noite. Vamos apresentar agora as discussões do livro de Celso Vasconcelos, que é intitulado Construção do Conhecimento em Sala de Aula. O debate que esse autor traz tem como preocupação central o processo de aprender mediado pelo sujeito professor, pelos sujeitos que envolvem o sujeito aprendiz, que são os colegas e demais envolvidos dentro ou fora de sala de aula. A primeira temática que ele trabalha é crítica à metodologia expositiva. Todos nós sabemos que, infelizmente, muitos professores dedicam quase que 90% do tempo escolar à exposição de conteúdos. E sabemos que essa metodologia está vencida, mas não é totalmente vencida. Quer dizer que ela deve ser uma das estratégias para acesso ao conhecimento formal. Que o aluno hoje precisa se organizar para buscar conhecimento, buscar selecionar fontes de informação, buscar o conteúdo, buscar por meio de entrevistas, buscar por várias fontes o que ele precisa aprender. E a exposição de conteúdo, ou a conhecida aula expositiva, como um dos recursos do professor, deve ocupar parte do tempo do processo de aprender, mas não todo ele. Então ele faz um debate importante nesse momento do livro, e é importante que vocês façam a leitura cuidadosa, porque é uma grande crítica à maior parte dos educadores atuais. Depois, no segundo momento do livro, ele trabalha a metodologia dialética de conhecimento em sala de aula. Então, se não é receber informação, qual é o procedimento, qual é o movimento que esse aluno vai fazer para buscar construir conhecimentos por meio da sala de aula? No terceiro momento do livro, ele trabalha a questão das categorias, dos critérios para a construção do conhecimento. E é um momento importante do livro dele, porque o aluno, em relação ao objeto do que vai aprender, ele estabelece uma série de relações e quem deve observar é o professor, deve anotar, deve registrar para saber planejar o passo seguinte. Essa obra, inclusive, dialoga muito com a obra de Thelma Weiss, que nós já apresentamos para vocês, e que também traz essa discussão de como é o micro, como é a relação do aprender dentro de sala de aula, onde o professor tem papel fundamental. No terceiro momento e último do livro, ele trabalha a elaboração da síntese do conhecimento. O que significa o processo de sistematização do conhecimento do aluno por meio das intervenções do professor. Então esse é um livro muito importante, esse é um livro que complementa ideias de outros autores. Como eu falei em vídeos anteriores, uma série de livros de autores desse edital trabalham mais de um tema apontado. Então é importante, depois nós vamos fazer esse movimento com vocês, quais obras dialogam quais temas, e essa movimentação ajuda vocês a organizarem mentalmente o que pode ser perguntado em prova. Eles podem selecionar um ou dois autores para perguntar, como pode abordar apenas um autor, ou pode nem citar o autor, citando apenas o tema. Então, a partir desse movimento, é importante que vocês se preparem, além de destacar os trechos, pensar o que o elaborador de prova perguntaria nesta obra, o que é central nessa discussão. Vamos exercitar isso mais para frente. Até lá!